Você se preocupa tanto com o que o outro vai sentir, que no final, quem fica mal é você. Você já deixou de falar alguma coisa, não porque você estava errado, mas porque você ficou com medo da reação da outra pessoa. Ou de alguma forma você mudou completamente o jeito que você ia falar, só para não deixar alguém desconfortável. E na hora, parece que você está sendo ali cuidadoso, você está sendo atencioso, responsável, como se estivesse fazendo o melhor para manter tudo bem. Mas depois fica um peso, um cansaço, que não é só físico, é uma sensação interna, como se você estivesse segurando algo dentro de você que não é seu. E o mais desafiador de tudo isso é que você não percebe isso claramente. Você só sente isso dentro de você. A pressão muitas vezes de manter tudo bem, de não causar nenhum problema, de não ser motivo de desconforto de ninguém. E hoje eu quero te mostrar exatamente isso. O que é que está por trás disso? O que é que faz você evitar esses conflitos? Porque você se sente responsável pelo que o outro sente, mesmo sem você perceber. Para você conseguir enxergar isso de forma muito mais clara, eu quero que você imagine a seguinte situação. Você precisa falar algo para alguém. Talvez nada muito grave, mas algo que pode gerar desconforto na outra pessoa. Pode ser que seja um não, um limite que você está dando para outra pessoa, ou simplesmente uma opinião diferente da outra pessoa. E antes mesmo de você expor isso, antes mesmo de você falar, alguma coisa já começa a acontecer dentro de você. Você começa a pensar, e se a pessoa ficar chateada? E se ela interpretar isso de um jeito errado? E se eu acabar magoando essa pessoa? Já começou a perceber? Você ainda nem falou, mas o seu corpo, ele já está entrando em alerta. E sem perceber, você começa a se ajustar. Você muda o seu tom de voz, você escolhe mais as palavras que você vai usar, ou muitas vezes você nem fala. E nesse momento, parece que você está evitando um problema. Parece que você está protegendo a relação. No início parece até que é maturidade, mas na prática você está assumindo uma responsabilidade emocional que não depende de você. Porque o que o outro sente não nasce apenas no que você faz, nasce da história daquela pessoa, da forma como ela interpreta a vida, do que ela carrega dentro dela. E quando você não percebe isso, você começa a carregar algo que nunca foi seu e que você não precisa carregar. E isso muitas vezes não acontece só uma vez na sua vida. Isso aparece em vários momentos da sua vida, do seu dia. Quando alguém está mal e você sente que precisa resolver aquela questão da pessoa. Quando alguém muda o comportamento e você começa a se perguntar se você fez algo errado para a pessoa. Quando alguém se incomoda e você sente que você precisa consertar o incômodo que a pessoa sentiu. E aos poucos você começa a viver inconscientemente em função disso, tentando manter o emocional das outras pessoas em equilíbrio. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas que vivem muitas vezes exatamente isso, esse padrão. Pessoas que assumem responsabilidades emocionais que nunca foram delas. E se você em algum momento se reconhece nisso, é muito importante você entender isso com muita profundidade. Isso não está acontecendo porque você é exagerado, nem porque você se importa demais com outra pessoa. E também não é falta de força. Isso está acontecendo porque dentro de você existe um padrão emocional ativo, que ele está dentro de você. Um padrão que você aprendeu, que manter o outro bem é uma forma de você se manter seguro, percebe? Porque no momento em que ocorre o fato, naquele momento, quando você tenta evitar ali o desconforto da outra pessoa,
você não está só tentando ser cuidadoso. Você está tentando evitar uma sensação dentro de você. E essa é a parte que ninguém quase percebe. Entenda o seguinte, você está tentando evitar a culpa de parecer responsável, o desconforto de ser visto como alguém que causou algo ruim, ou a sensação de ter feito algo errado, ou até mesmo o medo de gerar afastamento das pessoas. E por trás disso, existe uma associação que é muito forte dentro de você. É como se o que o outro sente fosse uma consequência direta do que você fez. Olha que loucura. Ou em algum momento você deixou de fazer. Como se alguém está mal, de alguma forma, aquilo fosse responsabilidade sua. E isso não começou hoje. Isso começa em momentos da sua vida em que você precisou prestar muita atenção no ambiente, nas reações, nos sinais das pessoas, para se sentir seguro dentro dessas relações. E aos poucos, você foi assumindo esse papel de ajustar, de prever, de evitar desconforto. Até que isso deixou de ser uma escolha e virou o seu automático. Percebe? Então hoje, quando alguém se incomoda ou quando alguém sai do esperado, o seu corpo reage. Como se você precisasse fazer alguma coisa, mesmo quando aquilo não depende de você. Entenda agora o seguinte, e isso te coloca em um lugar muito pesado, porque você começa a viver pensando no que você vai fazer e ao mesmo tempo tentando prever como é que o outro vai reagir. Você não está só vivendo, você está vivendo e se monitorando o tempo todo, ajustando, corrigindo, segurando partes suas, antes mesmo de saber se aquilo ali seria um problema. E isso vai gerando um cansaço profundo dentro de você. Não pelo que você faz, mas por aquele esforço constante de se controlar para existir. E aos poucos, você começa a se afastar de você, do que realmente você sente, do que realmente você pensa, do que realmente você quer. Percebe? E quando você começa a entender isso, quando você começa a perceber o que você está fazendo, você vai parando de se culpar. Você começa a entender o que é que está passando dentro de você. Então, da próxima vez que isso acontecer, que você tomar consciência disso, pare por alguns segundos e observe o seu corpo. Perceba o que é que você está sentindo no momento. Onde é que isso aparece? É no seu peito? É na sua garganta? É no seu estômago? E em vez de reagir imediatamente, apenas observe. Sem você fugir, sem se corrigir. E se pergunte tranquilamente, o que eu estou tentando evitar sentir agora? É rejeição? É desconforto? É medo de não ser aceito? E quando você começa a perceber isso, você cria um espaço entre o que você sente e o que você faz de reação. E é nesse espaço aqui, ó, entre o que você sente e o que você reage, que você começa a ter escolha. Percebe isso? E talvez o ponto mais importante que você precisa compreender e entender desse vídeo é você entender que você não é responsável pelo que o outro sente. Você é responsável por não se abandonar só para manter tudo confortável ao seu redor. Porque toda vez que você se ajusta para evitar o desconforto do outro, quem vai ficar desconfortável é você. E chega aquele momento em que continuar assim custa caro demais. A fatura é cara demais. Se esse vídeo ele fez sentido para você, se de alguma forma você se identificou, não deixe isso passar. Você não recebeu esse vídeo à toa, porque isso eleva a sua consciência, muda completamente a forma como você se relaciona. Compartilhe com alguém que precisa entender também isso. E se você quer continuar aprofundando tudo isso, se inscreva aqui no canal A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo.
Até lá!